A tiara papal. A tiara papal, tríplice tiara ou tiara tripla em latim, triregnum, em italiano, triregno e em francês, triregne é a coroa papal. Uma rica cobertura para a cabeça, ornamentada com pedras preciosas e pérolas, tem a forma de uma colmeia, possui uma pequena cruz no ponto mais alto, e também é equipada com 3 diademas reais. Os papas poderiam usar uma tiara já existente, ordenando que seu tamanho fosse ajustado, ou poderiam confeccionar uma nova. Ele recebia a tiara na cerimônia de coroação após sua eleição, que inaugurava seu pontificado, e uma vez que a tiara é um ornamento não litúrgico, a partir daí era usada apenas em procissões papais e solenes atos de jurisdição, sendo que o papa, como os bispos, veste uma mitra pontifícia nas funções litúrgicas. O último papa a usar a tiara foi Paulo VI em 1963. Desde então, os papas seguintes optaram por não usá-la. Os primeiros registros do uso da tiara remontam ao século VIII, sendo que sua decoração e forma se desenvolveram até meados do século XIV. A origem da tiara papal é incerta. Os historiadores concordam que trata-se de uma lenda afirmação que o Papa Silvestre I 314-335 recebeu a tiara do imperador Constantino como um sinal da liberdade e paz na Igreja. Segundo M. Pfeffel, Clovis e ofertou ao Papa Símaco a tiara papal na Igreja de São Martinho. Em Tours no século V, porém, um ornamento branco usado na cabeça do Papa é registrado pela primeira vez apenas na biografia do Papa Constantino no século VIII no Liber Pontificalis. Essa cobertura é chamada de camelalcum ou pigium. De acordo com James Noonan Charles e Bruno Way, a mais baixa das 3 coroas apareceu na base da chapelaria branca tradicional dos papas no século IX, quando os papas assumiram efetivamente o poder temporal nos estados pontifícios. A coroa da base foi decorada com joias para assemelhar-se às coroas dos príncipes. Assim, esta cobertura de cabeça passou a se chamar reginum. O termo tiara é citado pela primeira vez na biografia do Papa Pascoal II, no Liber Pontificalis, em 1118. Bruno sugeriu que uma segunda coroa foi adicionada pelo Papa Bonifácio VIII em 1298, na época do confronto com Filipe, o Belo, rei da França, para mostrar que a sua autoridade espiritual era superior à autoridade civil. Assim a tiara passou a ser denominada de Bireginum. No entanto, um afresco da Capela de São Silvestre consagrada em 1247 na Igreja Santi Quattro Coronati, em Roma, representa um papa vestindo uma tiara de pano com 2 coroas, o que indica que o Bireginum tem uma origem anterior. Os historiadores divergem quanto à data e quem acrescentou a terceira coroa, com a qual a tiara passou a ser denominada de Trireginum. São sugeridos os papas João 22.316-1334, Urbano V 1362-1370, Clemente V 1305-1314, Bento X 1303-1304, ou Bento X especificamente em 1334. Atualmente existem 23 tiaras papais, 11 delas estão em exposição nos museus do Vaticano, embora outras tenham sido vendidas ou doadas a entidades católicas. A tiara de Milão do Papa Paulo VI foi doada para exibição na cripta da Igreja da Basílica do Santuário Nacional da Imaculada Conceição em Washington, depois de Cristo, Estados Unidos. Muitas das tiaras papais anteriores, mais notadamente as tiaras do Papa Júlio II, que é atribuída ao Papa São Silvestre e Paulo III, foram destruídas, desmontadas ou apreendidas pelos invasores, principalmente pelo exército francês de Napoleão em 1798, ou pelos papas em si, como o Papa Clemente VII, que derreteu 20 tiaras de prata e outras insígnias papais em 1527 para conseguir 400 ducados exigidos pelo exército de ocupação do Sacro Imperador Carlos V, sendo a única sobrevivente a de Gregório Xii do século XVI. Em 21 de março de 1800, como Roma estava ocupada pelos franceses, Pio VII foi coroado no exílio, em Veneza, com uma tiara de papel machê, doada pelas senhoras de Veneza, que abriram mão de suas joias. Muitas tiaras foram doadas ao papado por líderes ou chefes de Estado, incluindo a rainha Isabel II de Espanha, Guilherme I da Alemanha, o imperador Francisco José I da Áustria e Napoleão I de França. A tiara fornecida por Napoleão combinava o design das antigas tiaras papais destruídas após a captura de Roma,
e foi dada a Pio VII como um presente de casamento para marcar o próprio casamento de Napoleão com a imperatriz Josefina na véspera de sua coroação imperial. Outros foram presentes para um recém-eleito papa, ou por ocasião de um jubileu ou eleição. A maioria das tiaras papais sobreviventes são geralmente de prata, portando 3 coroas de ouro, em forma de globo e terminada em ogiva, sobreposta por uma pequena cruz, que representa a soberania universal de Cristo. A sua decoração, às vezes possuía cruzes, ou florões e folhas de acanto. Cada tiara possuía atrás 2 ínfulas ligadas tiras de tecidos bordado com fio dourado, decorada com o brasão ou outro símbolo do Papa. Há 2 tiaras bastante incomuns, a de papel machê feita quando o Papa Pio VII foi eleito e coroado no exílio, e uma feita para o Papa Paulo VI em 1963, muito diferente de tiaras anteriores, que possui a forma de bala, não possuindo joias e pedras preciosas, sendo também muito mais leve do que as outras tiaras. A tiara dada ao Papa Pio IX em 1877 em honra do seu jubileu é muito semelhante no design à tiara anterior de Gregório XVI e manteve-se uma tiara particularmente popular, usada por, entre outros, Pio XI, Pio XII e João XXIII. A tiara de Pio XI, em 1922, era muito menos decorada e possuía uma forma mais cônica. Exceto a tiara de papel machê, a tiara mais leve foi feita para o Papa João XXIII em 1959. Ela pesava pouco mais de 2 libras 910 gramas, assim como a tiara de 1922 do Papa Pio XI. Em contraste, a tiara em forma de bala do Papa Paulo VI pesava 10 libras 4,5 kg. A maior tiara papal é a de 1804 doada por Napoleão e para celebrar tanto seu casamento com Josefina e a sua coroação como imperador francês. Ela pesa 8,2 kg 18,1 libras. No entanto, nunca foi usada, sendo que a maneira como sua largura foi feita. É possível que ela era demasiado pequena para o Papa Pio VII. Comparando o peso da tiara papal com as demais coroas europeias, por exemplo, a coroa de Santo Eduardo, que é usada pelos monarcas ingleses, pesava apenas 2,5 kg. A rainha Isabel II do Reino Unido, depois de ser coroada, disse que a coroa era um pouco pesada 2G Rater Heavy. Também o rei Jorge V comentou depois do Delhi Durbar, em 1911, ao receber a coroa imperial da Índia que machuca minha cabeça, pois é bastante pesada urtmy yadas itis Rater Heavy. Todavia, estas coroas são mais leves que a maior parte das tiaras papais e pesam menos que 1/3 da tiara de Pio VII. Um certo número de papas havia deliberadamente confeccionado novas tiaras porque as existentes eram demasiado pequenas, pesadas ou ambas. O Papa Gregório XVI, na década de 1840 e o Papa Pio IX em 1870 confeccionaram uma nova tiara, mais leve. Novos métodos de fabricação no século XX permitiram a criação de tiaras com 900 gramas, como as de Pio XI e João XXIII. Isso, combinado com a existência de uma série de tiaras leves de papas anteriores, fez com que Pio X em 1908 não precisasse fazer sua própria tiara especial. Não há certeza sobre o que as 3 coroas da tiara tripla simbolizam, como é evidente. Há uma multiplicidade de interpretações que têm sido propostas. Alguns a vinculam à autoridade tripla do Papa como pastor universal tiara superior, competência eclesiástica universal tiara do centro e o poder temporal tiara inferior. Outros interpretam os 3 níveis de acordo com a sentença usada na coroação papal como sendo Papa, Pai de Reis, Pastor do Mundo, Vigário de Cristo, embora não haja ligação entre essa sentença e o significado da tríplice tiara. No entanto, outros têm associado seu simbolismo com a tríplice dimensão de Cristo, que é sacerdote, profeta e rei. A tiara